Porque é o mês do outubro. O que é isso? É o mês do autoconhecimento. É o mês do amor próprio, né? Quando alguém fala outubro rosa, eu já penso logo na hora do amor próprio. Do se cuidar, de fazer os seus exames, de cuidar da sua cabeça, do seu corpo. O corpo que nós temos, o Senhor nos deu de presente. Então é obrigação nossa cuidar dele. De que forma eu cuido, né? Quando eu faço os exames, eu percebo alguma coisa alterada, logo eu faço o quê? Eu mudo a alimentação, eu começo a fazer caminhada, eu vou tomar chá, eu vou dar um jeito, não vou dar um jeito? Vou, porque senão vou ser a maior prejudicada. Então esse mês rosa é um mês que eu achei, assim, é o segundo ano que eu percebi que a Maria Marta, né, ela tem esse cuidado de trazer à nossa memória isso daqui. A preocupação, o carinho, o amor de colocar um lacinho rosa, de colocar a mesa rosa, para trazer à nossa memória aquilo que nos faz bem. E ontem ela arrumou e falou assim, vamos aliviar. E quando eu cheguei, falei, ai Maria Marta, que maravilhoso que está isso daqui. E o altar não estava nem com as flores ainda. Então que isso tudo sirva para você aprender, né? Se você ainda não sabe, a cuidar de você. Então o mês rosa, outubro rosa, é um mês de cuidado que nós temos. Tudo bem até aqui? Nós estamos falando sobre os dons. Eu precisei emprestar meu material para a Vilma tirar um xerox para o Vandir. Ele está numa outra sala, terceira idade. E nós falamos desde o início que nós vamos trabalhar em bloco, né? Nós estamos no dom da revelação. Dentro do dom da revelação tem o dom da sabedoria, do discernimento e do conhecimento. Esses três são dons também. Mas nós pegamos da revelação, destacamos e colocamos três. Mas se você for para a palavra de Deus, né, Deus dá aos seus os dons. Aos seus quem? A nós. Dom da sabedoria, o dom do conhecimento, do discernimento. E o tempo que nós estamos vivendo, e daqui para frente, já vem desde o início do mundo, a sabedoria é algo que nos chama muita atenção. Porque o que nós vemos e nós também falamos, ou fazemos, ou agimos, muitas vezes com falta de sabedoria. Mas o que a palavra de Deus, que é a nossa base, é o nosso sustento, é a palavra de Deus. Não é um livro de autoajuda, não é um achismo, não é uma filosofia, não. A nossa base, o nosso alicerce, a nossa raiz é a palavra de Deus. Porque é por ela que nós vamos ser julgados no dia face a face. Não vai ser pelas coisas que nós achamos. Tanto é que o achismo nem tem na palavra de Deus. Se você começa a se relacionar com alguém e a palavra delas, porque eu acho, você já logo faz uma leitura. É uma pessoa insegura. Ela não tem certeza do que ela está fazendo, do que ela está vivendo. Porque ela está no achismo. Agora, se você se relaciona com alguém que diz, não, eu sou assim, eu vou fazer aquilo, você já tem uma segurança. Você pensa assim, é uma pessoa raizada, uma pessoa segura, uma pessoa sensata. E eu procurei, né, e até falei pro meu marido, falei assim, nossa, eu tô assim, falei, enlouquecido com o tal da sabedoria. Eu queria estudar só sobre a sabedoria agora. Porque você vai para a Bíblia, você pega os tipos de sabedoria e você fica encantada. Eu quero perguntar para vocês, quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Por que ele foi sábio? Ele teve uma visão, teve um sonho, Deus vai até ele e ele pede o que para Deus? Sabedoria. É o homem mais sábio. Primeira Reis vai falar deste homem que buscou sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Quantas vezes eu e você vamos até a presença de Deus, nós vivemos a presença de Deus, mas nós pedimos um monte de coisa e não pedimos sabedoria. Não é verdade? Às vezes nós estamos numa situação tão complicada, a gente, ai Deus, me ajuda, ai Deus, mas nós pedimos, Senhor, me dê sabedoria para eu, de que forma que eu tenho que caminhar, né? E outra coisa assim que foi bem legal, existe 3 tipos de sabedoria. A primeira sabedoria, filosófica. A primeira sabedoria é uma sabedoria adquirida. A segunda sabedoria, teológica, adquirida. Mas a terceira sabedoria é um dom. Olha que delícia, gente! É de Deus. É de Deus. Então, 2 sabedorias você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Mas a terceira você pode pedir. O nosso mal, o nosso erro é porque nós não pedimos. Nós não dedicamos tempo na palavra, né? Porque ler a Bíblia, eu estou ajudando, né, nos atendimentos que eu tenho.
Eu sempre falo para as pessoas, vamos começar um livro junto. Qual livro? João. Com todo mundo eu começo o livro de João. Porque o João, ele começa descrevendo quem Deus é. E ele é bem claro, né, dona Terezinha? Ele disse, era o verbo, porque o verbo, Deus é espírito. E as pessoas chegam na igreja, elas não sabem disso. Elas fazem uma salada de fruta. Deus, Jesus e Espírito Santo. São 3 em 1. Mas Deus é espírito, nunca foi humano. Sempre espírito. Jesus humano, carne e osso. Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos convence, o presente que Jesus, antes de ir para o Pai, nos deu. E nós não buscamos isso, nós não buscamos o Espírito Santo. Tem gente que fala, eu não vou buscar o Espírito Santo, porque acho que o Espírito Santo é só que fala em línguas. Quem não lê a palavra, quem não conhece, é como o vento. Cada hora está de um jeito. Conhece gente que é assim? O vento vem, ela vai. O vento vai, ela vai junto. Ela não é uma pessoa enraizada, não é uma pessoa sensata. Ela é guiada pelas suas emoções, pelos seus achismos. Ela não é alguém seguro que você pode chegar e falar, não, é isso e acabou. Acabou. Isso é batata e acabou. Ah, é uma batata misturada. Não, batata é batata, pepino é pepino, óleo é óleo, vinagre é vinagre. Isso eu gosto muito dessas coisas. Então, olha, 3 tipos de sabedoria, filosófica, teológica, e a terceira sabedoria é um dom de Deus. Olha como que Deus, ele se preocupou em deixar os seus filhos bem alicerçados. Bem, Deus se preocupou com isso. E ele nos deu de presente. Por que nós não temos? Porque nós não buscamos. Nós não buscamos. Nós não buscamos, nós não investimos tempo nisso. Tem os talentos. Eu nem quero falar sobre talentos, para não misturar. Porque dons é uma coisa, talentos é outra. A Maria Marta, eu não sei o dom dela, mas o talento nós sabemos. Se você for numa festa e você olhar tudo, isso aqui é um talento. Todo mundo tem esse talento? Eu não tenho. Eu não tenho. Por isso que às vezes a gente fica em cima dela, ajuda Maria Marta. Maria Marta faz, não é porque ela é bam, não é porque ela é o último biscoito do pacote, é porque ela tem um talento. Ela sabe. Por que ela sabe? Primeiro porque ela tem amor. Ela pesquisa, ela vai comprar as flores, ela não chega lá e compra qualquer flor. Ela investe um tempo, é um talento. Deus deu a ela esse talento. Nós podemos ter? Podemos, precisamos investir tempo. Não precisamos? Não manda eu arrumar, não, porque eu não tenho esse talento. Mas ela tem. Entendeu? Então nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho. E tem uma coisa assim que eu achei bem legal, que eu quero falar com vocês antes de entrar. Quais os livros que falam sobre sabedoria? Então, Sapiência são os livros de sabedoria. Tem vários, eu selecionei só alguns. Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Esses 4, tem mais, tá bom? Mas esses 4 foi o que eu pesquisei, porque senão eu ia ficar o resto do ano pesquisando aqui. Agora, o que eu gostei muito, que eu acho que nós tínhamos que fazer uma faixa, Reinaldinho, colocar na frente da nossa igreja. Frutos da sabedoria. Olha que interessante. Bem pensar, bem falar e bem agir. Olha, gente, uma pessoa sábia, ela pensa antes de falar, ela pensa antes de agir, ela pensa antes de pensar. Quando essa frase veio, eu falei, Espírito Santo, como? Então, calma, seu Chiquinho. Mas o senhor não está esperando. Quando o Espírito Santo, quando eu pesquisei sobre isso, falei, Espírito Santo, como pensar, ser sábia antes de pensar? Porque o pensamento, ele é lançado a nós, não é? Nós aceitamos. Antes de eu pensar sobre aquilo que eu estou pensando, eu tenho que pensar com sabedoria. Seu Chiquinho, aonde o senhor aprendeu isso? Em nenhuma faculdade. Vamos falar de novo? Frutos da sabedoria. O bem pensar, o bem falar e o bem agir. O que isso quer nos ensinar? Porque uma pessoa sábia, ela pensa antes de pensar. Porque ela não aceita qualquer tipo de pensamento. Porque o diabo, ele fica sugerindo o tempo todo o pensamento para nós. Não fica? Todo mundo não tem? Sentiu qualquer dorzinha e já vem um pensamento. Será que é câncer? Será que é negócio? Derrame? Será que é um pensamento que já vem. Então vocês têm que ser sábia antes de pensar. Antes de falar.
Qual é o maior erro do ser humano? É falar antes de pensar. O senhor já conheceu alguém, seu Chiquinho, que fala um monte de coisa sem pensar? Depois até se arrepende. Depois se arrepende, pede perdão, pede desculpa. Mas a minha mãe tinha um dito que dizia assim, ó, depois que você abrir um travesseiro de pena e você chacoalhar, você não consegue mais recolher todas as penas. Você até recolhe. O que isso nos ensina? Que nós até pedimos perdão, nos arrependemos, mas fica ali marcado. Principalmente se for direcionado a uma pessoa. Aquilo fica registrado no subconsciente da pessoa. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser pessoas sábias antes de falar. Hoje é um dia que você tem que pensar antes de fazer. Não é por emoção, não é por indução, é porque você orou. Hoje é o dia que nós vamos votar, nós vamos eleger o nosso prefeito e um vereador. Que você dobre os seus joelhos antes de votar. Que você não vá na onda dos outros. Veja se é um homem temente a Deus, um homem que honra o Senhor. Não é só por interesse próprio. Primeiro, nós temos que mudar os nossos governantes. Nós temos que botar homens e mulheres de Deus, irmãos. Senão, o que nós vamos cobrar deles? Eles não são sábios, não têm sabedoria, não têm conhecimento. Como que nós vamos cobrar? Nós temos que votar, orar antes. Senhor, me ajuda. Não é pelo meu bem-estar, é pelo bem-estar da nação. Se eu coloco um cara que é a favor do aborto, é contra a palavra de Deus. Se eu coloco um cara que apoia tudo quanto é tipo de casamento, é contra a palavra de Deus. E eu não vou me botar no jugo desse. E eu não me coloco. Assim como tem um monte de igrejas que estão aceitando um monte de casamento. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que entrou em contato comigo e falou, estou saindo da igreja. Falei, por quê? Ele falou, porque a minha igreja aceitou casamento de homem com mulher com mulher. E que a Bíblia proíbe isso. Então eu estou caindo fora. Eu chorei. Eu falei, mas não teve como mudar? Ele falou, não teve. Não teve. O governo aceitou, liberou, e a igreja metodista anglicana nos Estados Unidos aceitou. Não tem nada a ver com a igreja metodista nossa, tá, irmãos? Nada a ver. Assim como tem presbiteriana independente, presbiteriana livre, metodista renovada, não tem nada a ver com a metodista nossa. Nós não aceitamos isso, porque a Bíblia não aceita. Nós não condenamos as pessoas, nós não julgamos as pessoas, mas nós temos que nos posicionarmos diante daquilo que a Bíblia não apoia. Se a Bíblia não apoiou, não tem meu apoio, não pode ter o teu apoio. Então, pensa antes de votar hoje. Sabedoria. E hoje eu fiquei assim, falei, Deus, como que o tema de hoje, justamente no dia de hoje, um dia tão importante para nós, os brasileiros, um dia de eleição, como um dia tão importante, onde nós temos que dobrar nossos joelhos, buscar a palavra de sabedoria, sabe por quê, irmão? Para depois não sair falando besteira, como falam depois. Não adianta você querer amaldiçoar governo, presidente. O nosso papel é abençoar, orar. Mas dependendo da sua atitude, é você que tem que se posicionar. Não é o outro. O que o outro faz não cabe a mim. Mas o que eu faço cabe a mim. Porque o que eu faço, disso eu vou prestar conta. Isso é muito sério. É muito sério isso. Então, cuide do que você faz. Porque de tudo que você faz, um dia você vai prestar contas face a face com o grande eu sou. Não é para o presidente que vai se prestar, para o grande eu sou. Eu e você vamos ter esse encontro. Eu e você vamos ter esse encontro. Então, nós precisamos ser pessoas sábias. Antes de pensar, temos que ser pessoas sábias. Antes de falar. E o mais grave, né? Que não dá para colocar o mais grave. É o agir. Quando você não é sábio em um agir, você leva uma nação, um povo à perdição. Tem gente que não tem sabedoria no agir. Acaba condenando pessoas no inferno. Outra coisa. Essa semana no atendimento, uma pessoa me enfrentou e disse, não, porque o inferno foi feito. Eu falei, aprenda a falar as coisas. O inferno foi feito para Lúcifer e os capetaiada dele, que se rebelaram contra o grande eu sou. Não foi feito para nós, para os filhos, para aqueles que Deus criou à sua imagem. Não foi feito. Não foi feito. Por isso que nós, os salvos, nascidos de novo, temos que lutar para que as pessoas não vá para o inferno. Porque o inferno não foi feito para nós. Não foi feito.
E se você algum dia, na sua falta de sabedoria, na sua ignorância, mandou alguém para o inferno, eu quero pedir agora para nós abaixarmos as nossas cabeças, se no momento de fúria, de rancor, você peça perdão por ter falado isso. Eu já fiz isso, muitas vezes, principalmente quando eu fui para o encontro com Deus. Num determinado ponto, muitas vezes ficava irada, mandava pessoas para o inferno, para que vá para o inferno. Recolha isso, não cabe a você mandar aquele que foi criado à imagem do Senhor para o inferno. Vamos fechar os nossos olhos? Tem um momento, você e Deus. Senhor, hoje nós recolhemos, ó Deus, se de uma ou muitas vezes, de uma ou outra maneira, nós mandamos alguém para o inferno. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão para o Senhor. Nos perdoa pela nossa ignorância, mas nós temos aprendido, Senhor, algo novo da tua parte. E nós queremos viver essa nova vida que nós estamos aprendendo com o Senhor. Nos faça mesmo pessoas sábias, cheias do Espírito do Senhor, cheios da graça do Senhor, da boa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tudo bem até aqui? Lembra que o tempo de ignorância não é contado. O tempo que você não conhecia a palavra, você não sabia, não é contado. Mas a partir do momento que você conhece a palavra. Por isso que o pastor e eu nos preocupamos muito quando a pessoa se batiza, a gente já quer que eles vão para um discipulado. Eles precisam ser discipulados, porque eles não sabem. E você, igreja, nós, igreja, tenha sabedoria com os novos. Ensina com amor. Se a pessoa não sabe, ensina com amor. De repente vai perguntar alguma coisa. Perguntando isso. Fica quietinho. Ela está aprendendo. Tem amor, tenha misericórdia de ensinar. Alguém teve tempo com você. Alguém investiu tempo na minha vida. Hoje, sabe por que eu faço atendimento? E essa pessoa falou, mas por que você não começa a clinicar? Eu falei, filha, eu não sou psicóloga, eu não quero clinicar. Ela falou, meu Deus, eu fiz psicologia, fiz terapia, quantos anos resolveu nada? E agora com 2, 3 atendimentos, minha cabeça é diferente. Eu falei, sabe por quê? Porque um dia alguém investiu na minha vida. E hoje eu tenho alegria, prazer em investir na vida do outro. É assim que nós fazemos. Por isso que quando nós recebemos dons ou de Deus, nós não podemos guardar só para nós. Nós temos que ensinar. O que eu faço aqui hoje? Estou ensinando. Amanhã eu e o pastor não vamos estar nessa igreja. Quem vai ocupar esse lugar? Outros têm que vir ocupar. De repente a esposa do outro pastor que vem não vai ter isso que eu tenho, de gostar de ensinar, de estar na frente. Vai ter outros dons. E não é por isso que ela não vai ser bacana como eu sou bacana com vocês, né? Tudo bem até aqui? Você gravou isso? Frutos da sabedoria? O bem pensar, o bem falar e o bem agir? Pensa nisso antes de você pensar, pensa nisso antes de você falar e pensa nisso antes de agir. Pensa com a sabedoria recebida de Deus. Lembre-se que a sabedoria é um dom. A sabedoria de Jesus. Aquele povo estava fervendo, irmãos e irmãs, fervendo, querendo pegar Jesus numa pegadinha. Mas Jesus, sendo tão sábio, cheio de sabedoria, porque ele recebeu do Pai, porque é humano, ele recebeu do Pai e ele fala o quê? Ele acaba com aquele povo. Dai de César o que é? Acabou. Ele acabou com o povo nem questiona mais. Nós separamos vários, né? Cada domingo nós vamos falar um pouquinho sobre momentos de sabedoria. Porque nós precisamos entender Jesus humano. Que ele precisou de sabedoria. Por isso que nós precisamos. Alder, por favor, agora esse que é para iniciar a nossa aula. Esse ficou bonito. Então, outra coisa, não é para ficar metidinho quando você tem os dons do Espírito. E uma das coisas que isso nos faz muito metidinho, você já conheceu algum profeta metido? Ele faz fila, ele marca a hora para atender, ele é o bambambam. Vaidade? Mas nós deixamos claro ali, não é para se exibir. Não é para ser metidinho, porque é de Deus. É para glorificar o nome de Deus. Se Deus usa a sua vida para ser instrumento na vida de outras pessoas, você tem que ser cada vez mais humilde. E falar para a pessoa, eu dependo de Deus. Eu não canso de falar isso para todo mundo. A minha dependência é 100% de Deus. Porque eu tenho a língua travada para falar um monte de coisa, esse menino vive tirando sarro. Eu falei, você falou Gênesis, fica rindo de mim, viu, amigo? Falei que eu ia falar com você agora. Mas eu tenho algo no meu coração, eu tenho um desejo ardente de ensinar aquilo que eu sei. Eu tenho, muito.
Isso arde no meu coração. E eu não consigo compreender uma pessoa que recebe e não tem a alegria de ensinar o outro. Eu não consigo entender isso. Uma pessoa recebe tanto e tem dificuldade em ministrar uma reunião de oração, em fazer um dízimo, em fazer um culto quando o pastor pede, ou em dar uma palavra quando a sociedade se reúne, ou de homens ou de mulheres. E isso é muito triste, porque a gente faz a leitura que a pessoa não está entendendo, não está aprendendo. Então, quando eu aprendo, eu tenho mais do que a obrigação de ensinar. Por isso que quando você for convidada ou desafiada a levar uma palavra, a orar, a pregar, a testemunhar a nossa atitude. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que foi, Bárbara, que você está me olhando entre ali? Eu só estou esperando ela casar, porque ela vai ministrar a reunião de oração também. Porque por enquanto ela não está na escala. Por quê? Coisa mais linda do mundo. Ó, o pastor chegou em casa e falou para mim assim, nossa, você vê como Deus usou a Isabela. Quem veio no sábado, na sexta? Olha quanto... Você vê como Deus usou a Isabela. Por quê? Porque a Isabela se dispôs. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, tem que acontecer esse movimento entre nós. Eis aqui. Tinha que ter fila na hora de fazer as coisas na igreja. Pastor, estou aqui, ó. Pode colocar eu para falar do dízimo, porque você vai vir antes. Você não veio antes conversar com o teu pastor, Isabela? O pastor jamais vai pedir para você fazer uma coisa se ele não te orientar, se ele não estiver junto com você. Atendeu a Isabela, orientou, a Lu está balançando a cabeça, porque ela sabe disso. O pastor orientou a Isabela, olha, irmãos, agora esse dispor tem que estar em nós. Tem que estar em nós. Tem que estar em nós. Dom da sabedoria. Eu quero pedir para vocês abrir o livro de Tiago. Essa vai ser a nossa palavra, a palavra rema, tá, Milka? Tiago 1, 5 a 6. Todos, por favor. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Para um pouquinho. Para quem que nós temos que pedir? Não é livro de autoajuda. Não é para psicólogo, psiquiatra. Eu sou mega a favor desses... Todo mundo que me conhece sabe que eu mando mesmo. Agora tem que pedir para quem? Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Gente, misericórdia esse texto. Misericórdia. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes? Vem um vendaval e nós fazemos o quê? Vamos junto com o vendaval. Vamos junto, no falar, no discutir. Tem gente que você tem até medo de chegar perto, você não sabe como tá. Depende se vai falar, fala, nossa, não vou nem falar nada, vou ficar quietinho, porque se eu falar, vai que estoura aqui no meio de todo mundo. Eu falo que eu tenho muita dificuldade, eu nunca faço uma grosseria, pessoa na frente do outro. Eu tenho medo que as pessoas façam isso comigo. Porque eu acho tão triste quando a pessoa é grossa, quando ela é desequilibrada, quando ela não é sábia na frente de todo mundo, porque isso tem consequência muito grande. Isso estraga, isso acaba, isso já acaba com a amizade, com o relacionamento, porque a pessoa não sabe gerenciar aquilo que ela ouviu, aquilo que ela sentiu. Gente, isso é muito sério. Então, quando fala primeiro, Tiago, a pessoa mais interessada que nós sejamos pessoas sábias são o próprio Deus. E foi tão interessante, dona Terezinha, que ele não pede para a gente pedir para Jesus, né? Nem para o Espírito Santo, né? É tão interessante quando você vai ler o livro de Tiago, né? Ele é muito certeiro nas coisas que ele fala ali, né? Que ele vai orientando, né? E quando ele fala assim, quem não tem, peça para Deus, para o Criador. Peça para Deus, porque ele dá. A dona Terezinha usou uma palavra mais difícil. Tem outra tradução que tem essa palavra mais difícil? A minha... Liberalmente. Ele dá à vontade. À vontade. Olha que interessante, sabe? Assim, e eu fiquei muito presa nisso. Peça, porém, peça com quê? Com fé. Se duvidar, vai se tornar... Ele já fala. Aqueles que duvidam andam como o mar. Ele mesmo já fala. Vai como a onda. Você já foi para a praia ou já viu na televisão? Uma onda vai e vem. Ela não para. Ela não para. E o Senhor não nos chamou
para que nós vivêssemos como onda do mar. Não, nos chamou para vivermos como pessoas centradas, enraizadas nele. E é tão interessante quando ele usa a palavra fé aqui. Para eu pedir, não é para eu chegar para Deus e falar, Senhor, me dá sabedoria. Eu tenho que crer no que eu estou pedindo. Eu tenho que ter fé no que eu estou pedindo. No que eu estou pedindo e que eu vou receber. Porque ele está dizendo que ele dá. Ele vai nos dar. Não é talvez, não se você merecer. Não, ele te dá. Peça com fé. Esse é um dom que nós temos que buscar, irmãos, investir tempo. Que essa semana seja uma semana para isso. Investir, buscar sabedoria. Porque logo nós vamos entrar no discernimento ou no conhecimento. Mas esse é um tempo de sabedoria, de nos tornarmos pessoas sábias. Sábias no falar, no pensar, no agir, no caminhar. Sábias. Nós precisamos dessa sabedoria. E nós temos que buscar onde? Tem gente que busca em montes de fontes. Lembra que eu citei Chico Xavier? Eu fico arrepiada quantas pessoas que se diz crente que pauta a vida no tal do Chico Xavier. Irmãos, em nome de Jesus, um homem que consulta mortos, um homem que pauta a vida dele, tenta pautar as nossas vidas em mortos que não têm vida, não têm poder para nada. O que é isso? Ai, mas ele escreve bem. Irmãos, em nome de Jesus, para com essa cegueira espiritual. Para com essa cegueira espiritual. É a mesma coisa pessoa que vê horóscopo. Horóscopo fala, né? Signo, sei lá o quê. Irmãos, em nome de Jesus, o que é isso? O que é isso? Uma falta de sabedoria. Uma falta de discernimento. Uma falta de conhecimento. Uma falta de não conhecer a palavra de Deus. O que é isso? Ah, é só brincadeira. Não é brincadeira. Cuidado. Cuidado. Sabedoria. Sabedoria. E dentro desse, quando nós fizemos esse bloco de pegar 3, né, e colocar dentro de um, que é o da revelação, quantos homens e mulheres que recebem esse dom de Deus, o dom da revelação. Mas quantos pega isso e usa de uma forma errada? Gente, eu conheço profeta que cobra para orar com as pessoas, vocês conhecem? Ai, não cobra, é só uma oferta. Mentira. Não é verdade isso? Se você recebeu de Deus, chega para o teu irmão e fala com amor. Com amor. Para Deus me deu uma palavra revelada a respeito disso. Eu quero falar para você, mas eu quero que você consulta na palavra de Deus. Porque a orientação da Bíblia é essa. Você ouve a profecia, julga na palavra de Deus. Não julga o profeta. Não julga, mas julga o que ele está te falando. Pauta na palavra de Deus. Não julga o profeta. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, mas julga o que você está ouvindo. Sabedoria. Eu preciso. Eu recebi o dom de revelação, eu tenho que ser sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria no que eu vou falar. Para quem eu vou falar e com quem eu vou falar. E a maneira com que eu falo. Eu tenho que ter essa sabedoria. Eu tenho. Hoje nós vivemos assim, sabe assim, uma tal de enganação, um evangelho barato, uma graça que não é graça, que fazem uma salada de fruta. Não é isso. Nós somos pessoas que conhecemos a verdade, nós vivemos a verdade. A verdade é que liberta, verdadeiramente. A verdade que liberta. Não é uma verdade que induz a pessoa. Isso não é verdade. A verdade da palavra de Deus. Invista tempo na leitura bíblica. Invista tempo. Pega Provérbios 3, 19 a 23. O Senhor, com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Gente, que poderoso. Eu lendo isso aí, fiquei pensando, tem receita para quem tem insônia, tem receita para quem faz um monte de coisa sem pensar. E esse texto, ele é muito poderoso. Ele fala assim, ó, quem tem sabedoria não tem com que se preocupar com nada. Insônia não tem que se preocupar, não vou dormir, não vou... Não, ele vai trabalhando ali cada versículo. E se é que nós não vamos ter tempo.
Como é gostoso você pegar cada versículo e ver como que ele vai trabalhando essas palavras rema para o nosso dia a dia. O nosso alimento. Então esse Provérbios 13, 19 a 23, começa a ler. Pega os textos que nós estamos trazendo durante a semana, lê isso em casa. Lê, se você descobrir alguma coisa diferente, se você perceber, se o Espírito Santo te usar em alguma coisa diferente, traga para a escola dominical. Aqui é uma escola, não sou eu que fico falando. Só não vai vazar do foco, porque daí eu vou recolher você. Tem que ficar no foco da sabedoria, tá bom? Então, mas lê, eu anotei um monte de 1 Samuel 2:30. Sabe, o que é a sabedoria? Pega os textos, guarda. Por isso que eu falei, a Bíblia de papel, marca, compra um marca-texto. Marca, põe um negocinho ali. Lê durante a semana. Leia durante a semana. Peça para o Senhor, essa semana o nosso foco, nós vamos orar por sabedoria. E eu tenho certeza que nós vamos passar por experiências durante a sabedoria. Dia 19, sábado, nós vamos estar na Bela Conquista. Tá, eu só vou falar dentro de sabedoria, tá? Seja uma pessoa... 1 Samuel 2:30. Seja uma pessoa sábia, escolhe o momento de ir lá servir o Senhor junto. Peça sabedoria a orar com alguém que você vai encontrar, em abençoar uma criança. Não vai lá para criticar ou condenar. Eu acho que tinha. Você não acha nada. Nós estamos aqui para fazer achismo. Se submete debaixo de autoridade. Eu vejo a dificuldade que nós temos que nos submeter debaixo de autoridade. A gente não quer submeter. A gente acha que é peso. A gente acha que é pequeno quando Não, quem está liderando isso? Vai ser assim o culto? Vai ser assim. O lanche é para ser feito desse jeito? Ok, é desse jeito. Autoridade. Deus, ele tem prazer em abençoar. Prazer. Mas eu também tenho que aprender a obedecer. Existe autoridade? Existe. Quem está à frente do trabalho? Reinaldo, está à frente. Ele que vai falar para nós. A Sueli já escalou. Mulheres, 8 e pouco nós temos que estar aqui. Eu já estou pronta para isso. O que eu vou fazer? Não sei. Eu sou metidinha? Sou. Vou querer dar palpite? Vou. Mas eu me submeto à autoridade. Eu já fazer carne moída. Falei, nossa, mas eu faço uma carne... Não, é carne moída. Tudo bem, tem aqui? Nós vamos orar, o Reinaldo vai falar. Antes, vou terminar a aula, você já fala, só um pouquinho. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Deus, que privilégio que nós temos de termos vida e vir e ouvir a Tua palavra. Agora nós queremos a Tua sabedoria sobre nós, dentro da nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. No dia a dia, Senhor, nós queremos sim ser pessoas sábias, cheias da sabedoria do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja. Seja uma igreja sábia, cheia do poder, da unção, da graça, do amor, do discernimento do Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja continue fazendo a diferença aqui neste lugar, Senhor. Que ela seja a luz, que cada um que frequenta aqui, que cada um que fez uma aliança, Senhor, seja a luz, tenha a obrigação de dar um bom testemunho, de ser homens e mulheres cheios do poder do Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de estar aqui, Senhor, falando com os meus irmãos, em nome de Jesus, dependendo da sabedoria, do conhecimento, da graça, da unção e do poder do Senhor. Nos dê, Pai, nos dê sabedoria hoje. Nos dê, Senhor, a graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um dia maravilhoso, um culto maravilhoso para nós.